Irmãos, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Fico feliz com o convite, também fico feliz com a oportunidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 55, do profeta Isaías, capítulo 55. O texto nos diz, um texto bastante conhecido, e esse texto nos diz o seguinte, versículo 1: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe para que nós possamos aprender mais da sua palavra nessa noite. Irmãos, o livro de Isaías é, sem dúvida, um dos livros mais importantes, mais impactantes, dos profetas que nós temos aqui no Antigo Testamento. E é através de Isaías que Deus ele fala de uma forma muito profunda com o seu povo. Isaías é um profeta pré-exílico, ele viveu ali antes do exílio e profetizou coisas que iriam acontecer com um povo que nos seus dias vivia uma vida dualista. Eles viviam uma vida de pecado, viviam uma vida de idolatria, mas ao mesmo tempo faziam seus sacrifícios, estavam presentes nos cultos, então tinham um pé lá e outro cá, e o Senhor, através do profeta, ele tem palavras pesadas, palavras de juízo a um povo rebelde e que seria levado para o cativeiro na Babilônia. Isaías profetizou isso, e quando nós começamos a ler o livro, nós logo notamos isso. Mas o livro de Isaías também é um livro que tem profecias de esperança, porque o propósito de Deus em castigar nunca é humilhar, nunca é acabar com o seu povo, mas restaurar, conduzir ao arrependimento. E o Senhor estava procurando fazer isso e fez isso com o povo de Israel. E nós encontramos algumas profecias também de restauração. Muito conhecida a profecia do capítulo 53, que fala do Messias, do Senhor Jesus,
que viria e que traria o perdão aos nossos pecados, né? E esse capítulo 55, ele segue a mesma tônica. É interessante notar que geralmente nós pensamos que graça é uma palavra, um conceito que vem apenas no Novo Testamento, não é? Nós pensamos que a graça está presente no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com a sua obra na cruz, e só então fala-se em graça. Mas isso, quando nós começamos a estudar as Escrituras, quando nós começamos a olhar para textos como esse que nós lemos, nós encontramos exatamente o mesmo conceito, a graça de Deus, o favor de Deus, que se importou conosco de tal forma que nos mandou uma salvação através do seu Filho. Então, Deus é um Deus de graça. O caráter de Deus, que não muda, sempre foi um caráter gracioso. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós estamos vendo esse caráter de Deus transparecendo aqui. É claro que esse texto, inicialmente, ele foi dirigido ao povo de Israel, especificamente ao povo de Judá, falando sobre a restauração. Mas esse texto nos mostra alguns princípios da graça de Deus que são bem aplicáveis para nós. Eu quero olhar para esse texto então, e a partir daqui extrair alguns princípios da graça de Deus para as nossas vidas, e como a graça de Deus, ela age em nós, através de nós, e ela tem bênçãos para nós. Então, olhando para esse texto, nós vamos extrair aqui alguns princípios. E o primeiro princípio que nós encontramos aqui é que a graça de Deus, ela vem para saciar as nossas necessidades espirituais. Note como o texto ele começa com palavras de Deus chamando os homens para um banquete. Todos os que têm sede, todos os que têm fome, venham. O convite é para aqueles que têm sede e para aqueles que não têm dinheiro, ou seja, engloba os miseráveis, engloba os pobres. Deus está convidando os pobres, Deus está convidando os miseráveis, mas não apenas não somente, né, os fisicamente, materialmente pobres, materialmente miseráveis, não, Deus está chamando os espiritualmente pobres. E com isso, a graça mostra também a nossa condição diante de Deus. Diante do Senhor, todos nós somos miseráveis, todos nós somos pobres. E é para nós que Deus se revela um Deus de graça. Temos um vazio, temos necessidades espirituais que não se preenchem com as coisas do mundo, não é verdade? Quando o Senhor Jesus, ele nos ensinou sobre as bem-aventuranças, em uma delas ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, aqueles que reconhecem a sua situação diante de Deus. Irmãos, sem a graça de Deus, sem a bondade de Deus, sem a presença de Deus, todos nós somos pobres e miseráveis. Mas o Senhor, olhando para a nossa condição, Ele nos chama para um banquete. Nós que somos espiritualmente pobres, espiritualmente sedentos de Deus, Ele nos conhece e está nos ensinando a nossa condição. E há uma pergunta no verso 2, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? E mais uma vez Deus está mostrando aqui a situação do ser humano longe da sua presença. O ser humano longe da presença de Deus é assim, ele emprega todos os seus esforços, todos os seus recursos naquilo que jamais pode satisfazê-lo. E é por isso que nós vivemos em um mundo tão problemático, tão caótico, porque as pessoas não conseguem encontrar satisfação. As pessoas não conseguem encontrar felicidade, e por isso elas vão procurando e vão empregando todos os seus esforços em coisas que jamais vão saciá-las. E assim vão de mal a pior. As pessoas buscam satisfação
em relacionamentos, em bebida, em drogas, em ídolos, em bens materiais, no dinheiro, no trabalho, em tantas coisas, mas jamais conseguem ser plenamente saciadas, plenamente felizes, porque apenas a graça de Deus pode satisfazer a nossa necessidade. Irmãos, todo salvo já experimentou a realidade, não é, de ser satisfeito pela graça de Deus. A figura aqui é de um banquete farto, não é, repleto de bons alimentos. Deus convida o necessitado para que coma do que é bom, deleite-se com a gordura. Irmãos, como saciar a fome, como matar a sede, assim é encontrar-se com o Deus da graça. Ele nos satisfaz. O Senhor Jesus também ensinou esse princípio quando conversou com a mulher samaritana no poço. Essa passagem é maravilhosa, como o Senhor Ele conhece mentes e corações, né? E ali naquela passagem, o Senhor começa um diálogo com aquela mulher, e no meio desse diálogo, Ele diz: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor está dizendo, o que eu tenho a oferecer é satisfação total. E aquela mulher se interessa, né? Ela diz: Senhor, me dá dessa água, né? Eu quero essa água. Então o Senhor começa a ensinar ali. Mas, irmãos, a grande lição para aqueles que são salvos aqui: se nós encontramos em Cristo a nossa única fonte de satisfação, nós não podemos viver as nossas vidas como o mundo vive, não é? Fazendo das coisas secundárias a nossa fonte de plenitude. Muitos cristãos têm adotado uma postura mundana nesse sentido, não é? Correndo atrás das coisas do mundo, tentando alcançar um sucesso, colocando essas coisas como prioridade, e se esquecendo que em Cristo nós somos satisfeitos, que em Cristo nós somos completos, que a graça nos transformou e resolveu a nossa fome, resolveu a nossa sede espiritual, cuidou da nossa miséria, né? A graça nos chama a vivermos satisfeitos em Cristo. Paulo fala, né, da sua experiência, e ele diz: eu já experimentei a fome, já experimentei a fartura, já experimentei a abundância, a escassez, mas eu aprendi em Cristo a estar contente em todas as situações, e ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que nós venhamos a passar por dificuldades, ainda que nós venhamos a passar por problemas, Cristo é suficiente para nós, e Ele nos dará condições de suportarmos tudo, porque nós temos o principal. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor, por meio da sua graça, Ele nos satisfaz de maneira completa. Um outro princípio que nós aprendemos aqui é que a graça, ela propõe para nós uma aliança com Deus. Após o convite do banquete, né, o banquete farto, o que se segue nesse texto é um convite à aliança. E é maravilhoso nós notarmos que nosso Deus, Ele não apenas sacia as nossas necessidades, como Ele transforma a nossa situação. E Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, um relacionamento profundo, uma aliança. É maravilhoso como os termos aqui, eles são claros, não é? Deus não quer apenas um relacionamento superficial, Ele quer uma aliança. Uma aliança não é uma coisa que nós fazemos com qualquer um. Relacionamentos, nós temos vários, né? Nós temos amizade, nós temos relacionamentos no trabalho, nós temos relacionamentos na igreja, mas a aliança é uma coisa mais profunda. A aliança é uma coisa mais séria. A aliança nós fazemos para a vida. A aliança nós fazemos para a eternidade. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Essa aliança envolve não apenas um relacionamento,
ela envolve um compromisso, ela envolve seriedade, ela envolve responsabilidades de ambas as partes. Uma aliança é uma coisa muito séria, que nós devemos levar muito a sério. E é exatamente isso que Deus requer de nós. Não apenas um relacionamento espontâneo, esporádico. Deus quer de nós uma relação de compromisso, comprometimento. Deus quer de nós uma relação de responsabilidade. E a parte dele ele sempre cumpre. O problema é que nós muitas vezes falhamos com a nossa, não é? O Senhor chama para uma aliança, e essa aliança parte dele em relação ao homem. É o Senhor quem está propondo, é o Senhor quem está dizendo: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. E essa expressão nos mostra algo maravilhoso, não é? O nosso Deus, que é o Rei, não apenas nos chamando para o seu banquete, mas nos chamando para assentar-nos à mesa com Ele e termos comunhão com Ele. Uma outra marca que nós encontramos dessa aliança aqui, não apenas que ela parte de Deus em relação a nós, é que o Senhor garante que essa é uma aliança de vida, é uma aliança que produz vida. Ele diz: ouvi e a vossa alma viverá. Uma aliança de vida, uma aliança que nos liberta da morte, da condenação eterna e nos transporta para o reino da vida eterna. Dessa forma, nós precisamos entender que o Senhor, Ele deseja de nós seriedade, Ele nos dá a vida eterna, Ele se coloca à disposição para que nós possamos encontrá-lo, Ele nos chama, mas Ele quer uma relação de compromisso, Ele quer uma relação profunda de responsabilidade da nossa parte, não é? De responsabilidade. Por fim, nós encontramos também algumas bênçãos que são decorrentes dessa aliança. Elas estão associadas com a figura de Davi. O texto diz, né, que se refere, né, às misericórdias prometidas a Davi, as fiéis misericórdias prometidas a Davi. E esse texto é interessante, né? Porque quando nós olhamos para a promessa que Deus fez a Davi, é uma promessa messiânica. Deus prometeu a Davi que não lhe faltaria descendentes no seu trono, se ele fosse fiel, ele e os seus descendentes. Nós sabemos que, nesse sentido, a promessa ela não chegou ao fim, porque Davi falhou, os seus descendentes falharam com esse requisito. Mas nós sabemos que essa promessa, ela, por outro lado, se cumpriu com Cristo, que é o descendente de Davi, que se assentou no trono e está assentado no trono para a eternidade. Né? Quando o Senhor fala, né, desta aliança, Ele aponta também para Cristo, que é o agente dessa aliança, que é aquele que nos reconcilia com Deus, que é aquele que através de quem nós podemos nos relacionar com Deus de maneira direta. Essas bênçãos, elas estão associadas com o reino de Deus também. Cristo não é apenas o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, nós fazemos parte do seu reino. Então, a graça, além de nos propor uma aliança, ela nos propõe um relacionamento de submissão ao Cristo, que é o Rei, perante quem nós nos prostramos e diante de quem um dia nós estaremos por toda a eternidade. Uma aliança profunda com Deus. Nós precisamos refletir, né, em como está esse nosso relacionamento com Deus, como nós vivemos debaixo dessa aliança, como tem sido a nossa fidelidade a esta aliança. Porque é muito fácil nós nos perdermos pelo caminho e nos esquecermos e desenvolver uma relação superficial com Deus, né? Quantos cristãos estão hoje vivendo um relacionamento superficial com Deus? Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer mais, Ele quer uma aliança. A graça, ela também
se manifesta para unir. E esse é o terceiro princípio que nós encontramos nesse texto. A graça propõe uma união. Deus faz uma promessa a Israel no versículo 5, e diz assim: eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que te glorificou. O plano de Deus, o plano de salvação de Deus, ele nunca foi um plano exclusivo, né? Ele sempre foi um plano inclusivo. Deus tinha o plano desde a eternidade de alcançar todas as nações. A promessa de Deus para Abraão foi nesse sentido. Deus disse para ele: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas o plano começava com Abraão e sua descendência, e deveria se expandir. Não foi o que aconteceu. Israel se fechou, e quando nós chegamos nos dias de Jesus, no primeiro século, o que nós encontramos é uma exclusividade do povo de Israel, pensando que somente eles poderiam ser salvos, somente eles eram herdeiros da promessa. Mas, irmãos, o que esse texto nos ensina é que o plano de Deus, através da sua graça, ele é alcançar todos os povos, todas as nações. Paulo fala a Tito, né, a graça de Deus se tem manifestado salvadora a todos os homens, a todas as nações. Mas a graça não apenas se manifesta a todas as nações, ela une todas as nações. E o texto está dizendo: uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. A ideia aqui é de união. Irmãos, como é maravilhoso notar que a graça de Deus funciona assim na igreja, porque dentro da igreja nós somos pessoas diferentes, que têm gostos diferentes, que têm preferências diferentes, que têm muitas vezes opiniões diferentes sobre algumas coisas, que têm idades diferentes, que têm graus de instrução diferentes, que vêm de lugares diferentes, mas nós somos um povo em Deus, nós somos um povo em Cristo, nós estamos unidos, e o que nos une é muito maior do que gostos, preferências, atividades e coisas mais. O que nos une é o sangue de Cristo, somos unidos por Cristo. Na oração sumo sacerdotal, o Senhor orou ao Pai e disse: eu peço que todos sejam um, para que o mundo creia. Irmãos, o mundo só crerá na mensagem que nós pregamos quando nós aprendermos a viver unidos. O princípio que está aqui mostrado para nós nesse texto é que Deus, Ele deseja que o seu povo viva em união, que o seu povo viva junto, que o seu povo tenha comunhão, e isso requer esforço de nós, isso requer cuidado da nossa parte, isso requer perdão, isso requer paciência. Nós precisamos nos esforçar, não é? Nesse sentido. Portanto, na igreja não deve haver lugar para brigas, separações, divisões, partidarismos. Todos somos um, estamos unidos como povo que tem a missão de glorificar a Cristo. Precisamos também pensar a respeito disso, não é? Como nós nos relacionamos como igreja, como está a nossa comunhão como igreja. O Senhor deseja que nós sejamos unidos. Um outro princípio que nós aprendemos aqui é que a graça de Deus, ela produz mudança, ela produz conversão. O verso 6 desse texto é talvez um dos mais conhecidos e mais usados para evangelismo, né? Quando Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. É um versículo maravilhoso, porque ele nos mostra o Deus soberano se colocando à disposição para ser encontrado, né? E se colocando perto para ser buscado. Mas o versículo 7 nos chama a atenção, né? Porque Deus, Ele se coloca à disposição para que nós o busquemos
com os nossos pecados, como nós estamos, mas Ele não nos deixa do jeito que nós estamos. E o versículo 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, Deus, o Deus da graça, transforma pecadores. O Deus da graça transforma vidas. Ele não apenas nos chama para que nos relacionemos com Ele. Ele não apenas oferece satisfação. Ele não apenas propõe uma aliança conosco. Ele não apenas nos insere dentro de um povo, mas Ele transforma nossas vidas. Ele não nos deixa do jeito que nós estávamos antes. Ele não nos deixa na nossa vida antiga. Não, Ele nos transforma. E o apelo aqui do texto é para que o ímpio deixe o seu caminho de impiedade, que o homem maligno deixe os seus maus pensamentos. A graça nos chama a abandonar os nossos pecados, a deixá-los para trás e seguir uma nova vida com Deus. Uma nova vida com Deus. Aquele que não consegue abandonar os seus pecados, dificilmente entendeu a grandeza do perdão e da graça de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós temos ali a narrativa do jovem rico, né? E esse jovem, ele procurou o Senhor para saber a respeito da vida eterna, né? E ele já começou errado, né? Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, nós não fazemos nada para herdar a vida eterna, né? A pergunta dele já começou mal, mas o Senhor vai na mesma linha dele. Ele pensava que poderia fazer alguma coisa, e o Senhor vai na mesma linha e começa a citar os mandamentos. E o Senhor vai citando os mandamentos, né? Com exceção de um, com exceção do não cobiçarás. Alguns estudiosos pensam que talvez esse fosse o grande problema daquele jovem. Mas qual é a questão aqui? O Senhor diz para ele: falta uma coisa para você fazer. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. O que o Senhor queria daquele jovem? O Senhor queria que aquele jovem o seguisse, né? Se livrar dos bens era um requisito para seguir a Cristo. Todos os discípulos deixaram as suas coisas para seguir a Cristo. Mas o texto nos diz que aquele jovem rico, ele se retirou triste porque ele tinha muitas coisas. Ele não seguiu a Jesus. Ele não conseguiu seguir a Cristo, porque não conseguiu abrir mão das coisas que faziam parte da sua vida, da cobiça, das riquezas. Um homem que não conseguiu abandonar os seus pecados e seguir a Cristo. Um homem que não encontrou a graça. Um homem que não entendeu o chamado. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que são alvos da graça do Senhor, o nosso chamado é para abandonar os nossos pecados, para nos livrar dos nossos maus hábitos, dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos e seguir ao Senhor, e se converter ao Senhor. A salvação pede de nós uma renúncia. O Senhor Jesus disse isso, né? Lucas no capítulo 14 diz: aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. A graça, ela provoca uma mudança, ela nos transforma em novas criaturas, e isso para nós é uma lição. Quando nós olhamos para a nossa vida atual, nós vemos uma nova criatura, nós vemos uma nova vida. Irmãos, nós pecamos constantemente, mas a nossa vida precisa ter um progresso em direção à santidade, abandonar os pecados e buscar a santidade. Por fim, um último princípio que nós encontramos aqui é que, através da obra de salvação, Deus nos mostra a sua grandeza, a sua sabedoria e a sua soberania. Alguém poderia pensar: como Deus ele pode nos amar a ponto de se importar conosco, de nos salvar, de propor um meio de salvação, não é? Deus, sem nós, ele continua sendo Deus, ele não precisa de nós, ele é autossuficiente, mas ele se importou conosco de tal forma que ele enviou seu Filho para nos salvar.
E quando nós tentamos entender isso pela lógica humana, evidentemente isso não vai fazer muito sentido, né? Mas Deus, através da salvação, Ele nos mostra o seu poder, a sua sabedoria e a sua soberania. Ele diz no versículo 8, depois de dizer que é rico em perdoar, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, isso deve gerar em nós uma reverência à pessoa de Deus. Nós não vamos entender todas as questões dessa vida, nós não vamos entender tudo que acontece nesse mundo, não é? As guerras, a pobreza, a violência, as doenças, a maldade, né? Nós não vamos encontrar resposta para todas essas coisas, mas o nosso Deus, Ele sabe de tudo, Ele está no trono, Ele tem o controle de tudo. Nós não conseguimos controlar muitas coisas, gostaríamos, mas não conseguimos, mas o nosso Deus sabe de tudo, o nosso Deus é soberano, seus pensamentos, seus caminhos são mais elevados do que os nossos. E mesmo que nós não tenhamos todas essas respostas, mesmo que nós não tenhamos conhecimento de tudo que nós gostaríamos de ter, uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está no trono, Deus está no controle, Deus é soberano. E Ele nos mostra isso aqui. A sua palavra, a sua ordem sempre se cumpre. E Ele diz que a sua palavra não volta vazia. Então, através da salvação, através da graça, Deus nos mostra o seu caráter, o seu poder, a sua grandeza, e nós devemos ter uma postura reverente diante dele. Nós devemos ter uma postura de adoração diante dele. Como é triste ver pessoas por aí exigindo coisas de Deus. Ver pessoas por aí dizendo: eu determino, eu declaro, eu ordeno, faltando totalmente com a reverência a Deus. Pessoas que não entenderam a graça, pessoas que não entenderam a grandeza, a soberania do Senhor. Quando nós entendemos isso, a única postura que nos resta é fazermos como o Senhor Jesus nos ensinou, nos humilharmos diante dele e dizermos: Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, porque Ele é Deus, nós somos seus servos. Irmãos, eu quero concluir, com fazendo apenas um resumo desses princípios aqui. A graça está no Antigo Testamento, a graça está em toda a Bíblia, porque Deus é o Deus da graça, e Ele nunca deixará de ser. A graça pode ser experimentada por todo aquele que crê na obra de Cristo, por todo aquele que crê e reconhece os seus pecados. Quando nós experimentamos a graça, nós experimentamos a satisfação que só Deus tem para nos dar. Que nós possamos com verdade expressar, como o autor daquele hino que diz: estou satisfeito com Cristo, que isso seja uma realidade na nossa vida. A graça propõe uma aliança com Deus, que nós levemos o nosso relacionamento com Deus a sério, que nós entendamos as responsabilidades, o compromisso que nós devemos ter com Ele, com a sua igreja, com as coisas do reino, que nós vivamos unidos, porque esse é o desejo do Senhor para nós, que nós vivamos sempre arrependidos, porque a graça nos transformou, porque o Senhor nos fez novas criaturas, e que nós possamos sempre viver com reverência diante do nosso Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, e que nós possamos sempre viver vidas aqui que possam honrar e glorificar o nosso Deus, o Deus de toda a graça. Amém.